Chega chegando, lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente, muito boa noite. Sabadão, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Você, sua família, seus amigos, aqui é a nossa sala de estar, sempre esperando por você. Hoje nós vamos falar de cuidados. Você tem cuidado bastante de você mesmo? Cuidar de si é um ato de amor próprio, de reconhecimento do nosso valor. A importância do autocuidado vai além das rotinas de beleza. Trata-se realmente de nutrir a mente, o corpo e a alma. Quando dedicamos tempo para nós, fortalecemos a nossa autoestima e aprendemos a nos amar verdadeiramente. Olhar no espelho e gostar do que vemos é um reflexo da aceitação, das conquistas e da jornada pessoal. É entender que nós somos únicos com as nossas imperfeições e virtudes. E o amor próprio, gente, não é egoísmo. É a base para relações saudáveis e para uma vida equilibrada. Que cada olhar no espelho nos lembre da nossa força, beleza e capacidade de transformar o mundo ao nosso redor, começando por nós mesmos. Sejam bem-vindos. Olha, meu primeiro convidado é formado em odontologia, se especializou em implantodontia e harmonização orofacial. Possui formação em fios de sustentação na Coreia do Sul, foi palestrante em Harvard, é reconhecido mundialmente. O seu trabalho já transformou mais de 20 mil vidas de pacientes. Bem-vindo, Lucas Chagas. Tudo bem, Lucas? Tudo Boa ótimo, noite, Amanda. meu querido. Como vai? Bem-vindo ao nosso programa, Obrigado. viu? Obrigada por estar aqui. A minha próxima convidada é formada em medicina, pós-graduada em dermatologia, traz uma visão única sobre a conexão entre percepção pessoal e jornada de vida, promovendo autoestima e cuidados pessoal mesmo aos seus pacientes. Seja bem-vinda, doutora Natália Pazinho. Oi, Natália! Que bom tê-la de volta aqui, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Ele é cirurgião plástico renomado, tem diversos cursos realizados no Brasil e no exterior. Hoje ele veio contar pra gente quais os principais cuidados que os pacientes precisam ter ao realizar uma cirurgia estética. Bem-vindo, Tarik Nassif. Doutor, obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada por estar aqui, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa. Olha, minha próxima convidada sempre criou conteúdo sobre emagrecimento e autoestima para a internet. Em 2018, após passar 2 anos na obesidade grau 3, optou pela cirurgia bariátrica e eliminou, gente, 60 quilos em 1 ano. Sua missão na internet é fortalecer informações e apoio para mulheres, para que essas mulheres possam transformar as suas vidas, enfatizando que a bariátrica não é um milagre, é um processo que exige esforço e determinação. Bem-vinda, Luana Godoy. Tudo bem, Luana? Que prazer te receber. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada. Meu próximo convidado é cirurgião do aparelho digestivo, especialista em bariátrica e obesidade mórbida. Hoje ele vem desmistificar os cuidados que os pacientes e profissionais devem ter no pré- e pós-operatórios. Doutor Fábio Bonaldi. Bem-vindo, Fábio. Boa noite. Boa noite, Amanda. Tudo bem, meu querido? Como está? Bem-vindo ao nosso programa, viu? É isso, hoje o papo é esse, sobre cuidados pré- pós-operatórios, cuidados que você deve ter. E olha, eu quero agradecer a presença de vocês todos. É muito importante, né, a gente desmistificar algumas coisas e é muito importante a gente alertar. Temos visto, né, pelos noticiários aí, muitos casos de pessoas, de profissionais que não são escolhidos, talvez a dedo como deveriam, de pessoas também que não cumprem o pós-operatório da forma como tem que ser. E aí eu queria já deixar a primeira pergunta para quem quiser responder. Quando a gente pensa em realizar uma cirurgia estética, fazer um procedimento, né, ou uma cirurgia como a bariátrica que envolva até um caso de saúde mesmo, que tem que ser feita, quais são os principais cuidados? O que a gente tem que olhar? Antes de mais nada, saber escolher bem o profissional, né? Hoje em dia é muito fácil, é muito acesso à internet, a gente entrar, ver se, por exemplo, o médico é cirurgião plástico, entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ter referências sobre esse profissional que você está escolhendo. Hoje em dia, a gente sente muita confiança quando a gente já vai num profissional que já é gabaritado, que já tratou algum colega, algum conhecido, fazer uma anamnese bem detalhada das comorbidades do paciente, se tem pressão alta, diabetes, exames laboratoriais, exames cardiológicos, porque a gente busca, em primeiro lugar, segurança antes de qualquer coisa na medicina, para trazer um resultado e segurança para o paciente. E quando o médico não pede os exames, o paciente pode dizer, olha, eu gostaria de fazer porque eu tenho, sei lá, um problema de coração, eu tenho um diabetes muito, né, alterado. Como funciona isso? Como o paciente também tem que olhar para isso?
A gente precisa que o paciente informe tudo que ele faça, né? Muitas vezes, às vezes ele esquece, toma um remédio há tanto tempo que esquece de falar que toma. Então, a gente depende muito dessas informações do próprio paciente, para a gente poder saber para que caminho tomar, que exame pedir, antes de mais nada. E muitas vezes o próprio paciente fala, eu tenho um probleminha, uma arritmia, eu já trato com tal profissional, eu tenho algum problema endocrinológico, e aí faz com que a gente vá atrás desse profissional, peça uma avaliação para que a gente tenha maior segurança também, investigue de forma adequada essa doença que o paciente tenha. Lucas, qual é o risco, na sua opinião, mais comum na hora de um procedimento estético? E aí a gente nem está falando das cirurgias mais robustas. Um procedimento estético, quais são os riscos mais comuns? Eu gosto muito de dar ênfase numa frase que eu escutei uma vez e me marcou muito, que só merece estética quem tem saúde. Então, no primeiro momento, eu acho que tem que ser uma decisão e um trabalho em conjunto. O paciente, pelo lado dele, ele tem que entender que esse trabalho é um trabalho do profissional, mas também é um trabalho dele. Então, não adianta, por exemplo, a gente querer entregar o melhor resultado, trabalhar com os melhores produtos, as melhores técnicas, se aquele paciente ele não está disposto a mudar a alimentação dele, a se hidratar mais, a fazer atividade física. Então, hoje aborda muito a medicina integrativa, né? Que é não só você olhar para a sua profissão, mas você também saber o momento de você indicar esse paciente para um outro profissional. Muitos pacientes hoje têm uma necessidade muito grande de ter um acompanhamento psicológico. Isso a gente vê muito dentro do consultório. Então, se fosse dar aqui alguns passos que ele deveria saber antes de realizar um procedimento, primeiro, tem que estar se cuidando. Tem que estar praticando atividade física, tem que estar se alimentando bem, para não ter os riscos que podem acontecer, né? De repente, ter uma intercorrência, não só um edema, um hematoma, que é algo mais simples, mas, de repente, um bloqueio vascular, algo um pouco mais profundo, que vai acabar atrapalhando um pouco o nosso resultado. O que pode ser feito em consultório e o que tem que ser feito em hospital? Bom, no consultório, procedimentos minimamente invasivos. Tá? O que seria isso? Preenchedores, toxina botulínica, fios, bioestimuladores. Já existem outros procedimentos que realmente a gente vê uma necessidade muito grande do médico estar intervindo, né? Que seria, por exemplo, o peeling de fenol, que a gente está vendo que está muito em alta relacionado a isso, que pode realmente causar intercorrências muito sérias, né? Então, essa seria uma divisão onde alguns podem ser feitos no consultório, né? E outros deverão ser feitos realmente no centro cirúrgico. Ô, Natália, é difícil porque às vezes o paciente não sabe o que ele pode, né? O médico não sabe o que ele pode fazer no consultório, o que tem que ser feito no hospital. E nós vimos agora, esses tempos atrás nos noticiários, o caso do rapaz do peeling de fenol, que eu acho que chamou para essa discussão todo mundo, né? Um peeling que muita gente nem conhecia e, por outro lado, muita gente já estava fazendo. Então, como é que a gente, como paciente, tem que entender e se posicionar sobre isso? Eu acho que primeiro ponto, foi isso que o colega falou, de procurar, de fato, eu sempre falo isso, procurar a pessoa, o profissional que vai fazer o seu procedimento e vai tratar uma possível complicação. Porque a gente sabe que todos os procedimentos eles podem complicar. Então, a gente viu o caso do peeling de fenol, que complicou, mas uma toxina botulínica ela também pode complicar. E a gente tem que saber intervir e deixar isso claro para o paciente. Porque tem paciente que é preocupado, né? Aparece um roxinho, doutora, ficou roxo, doutora, tá inchado. Tem outros que não. Tem outros que às vezes fica roxo, né? Muito edemaciado. E aí tá tudo ok para ele. Então a gente também tem que orientar o paciente, quando ele sai do consultório, até que ponto aquele hematoma é um hematoma dentro do esperado de um procedimento e até que ponto aquele hematoma está começando a complicar. Porque senão o paciente espera muito tempo em casa. E aí passou o time da gente intervir. E o peeling de fenol não é um vilão. Agora está todo mundo com medo. A forma como é feita que a gente tem que olhar. O peeling de fenol, o fenol, ele é uma substância aí usada na área médica há muitos anos, desde a década de 60. E, de fato, se ele tiver uma boa indicação e um acompanhamento correto, ele tem o seu efeito, sim, muito bom. Então, na verdade, foi uma intercorrência, né? Assim, foi uma fatalidade que aconteceu. A gente viu aí que saiu na mídia uma série de
problemas ali que aconteceu, mas ele sim, porque o que acontece? O peeling de fenol, o fenol, ele é uma medicação que ele é aplicado na pele, mas ele faz absorção sistêmica. Então, ele entra na corrente sanguínea e ele tem toda a sua ação lá, que pode lesionar coração, tem efeito cardiotóxico, tem efeito no fígado, tem efeito no rim, e provavelmente foi isso que aconteceu, né? Ele aprofundou, talvez pela falta de exame, pela falta de acompanhamento, não se sabe se o paciente já tinha algum problema ou não, mas o peeling de fenol, mesmo sem o paciente ter uma história prévia ali de doença, mesmo assim ele ainda pode complicar, e é por isso que ele tem que ser feito no centro cirúrgico. É um peeling que exige uma monitorização do paciente, exige um acompanhamento muito de perto depois do procedimento, então tem que ter esse cuidado sim, né? Hoje a informação é muito grande, né? Na internet, assim, um procedimento qualquer que o paciente quiser se submeter, ele também consegue essa informação na internet, para ele dar uma precavida antes de chegar no consultório. Mas apenas um adendo, Amanda, complementando aqui a colega, que agora a Anvisa proibiu no dia 25 a comercialização do fenol, né? Para todas as áreas, e o CFM, o Conselho Federal de Medicina, entrou também no dia 25 com um ofício falando dessas regulamentações que estão de acordo mesmo, que devem ser seguidas, mas que essa restrição não se estenda para a medicina, para os médicos especificamente, porque eles entendem como é uma coisa já muito utilizada, tem muitos trabalhos que traz muito benefício, um rejuvenescimento facial excelente, e que os médicos eles entendem que estão preparados para manter com esses tratamentos especificamente com fenol. Na verdade, o caminho tem que ser contrário, né? É fiscalizar Com certeza. Quem está apto a realizar determinado procedimento. Sim. E não, muitas vezes, bloquear o procedimento que já é realizado há tantos anos com sucesso e com acompanhamento médico correto. Vocês comentaram da internet e é bem isso, tem todos os lados, né? Sim, na internet você coloca lá o nome de uma coisa que você nunca viu na vida, um procedimento, alguma coisa, e já sai tudo lá. Mas a internet também traz muitos profissionais que prometem muitas coisas e às vezes você não sabe, né? Se é uma pessoa que só fez um curso de especialização numa toxina, por exemplo, ou se é um profissional que tem sua formação, que é apto, que é... Então, é importante a gente fazer essa checagem, porque tem muita coisa que aparece hoje para todos nós, né? Bem, gente, estamos aqui falando sobre os alertas, os cuidados, né? Escolha dos profissionais, os cuidados que você, paciente, tem que ter no pré e pós-operatório. Luana, você emagreceu, eliminou 60 quilos em um ano, primeiro com a bariátrica. Como é que foi a sua decisão de partir para a bariátrica? Eu não fui obesa a minha vida inteira, né? Quando eu comecei a fazer faculdade, assim que eu comecei a engordar. E aí eu ficava naquele efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, tentei já remédios até que são proibidos hoje em dia. Então, assim, todos os meios de emagrecer, depois que eu tive minha primeira obesidade, meu primeiro sobrepeso, eu tentei. E aí eu passei 2 anos com 128 quilos. Olha as fotos, gente. Olha que... Obesidade grau 3. Que coisa! Eu já não estava me reconhecendo mais, né? Então era muito além do físico, era também emocional. E muita gente acha que a bariátrica é para pessoas de programa de TV, né? 300 quilos, que não levanta da cama, que tem que ser levantado de guindaste. E aí eu via amigas minhas e outras pessoas também desse universo de emagrecimento que tinham emagrecido com a bariátrica e tinham uma vida completamente normal. E aí eu falei, poxa, eu vou atrás de um médico para saber se é o meu caso de bariátrica. E eu achava que não. Eu achava que eu estava pesando no máximo uns 110 quilos, assim. E aí, quando eu fiz a avaliação bariátrica, o próprio médico do convênio já falou, não, você está apta, eu vou dar entrada na sua cirurgia, porque você já está com obesidade grau 3, já é um risco para a sua saúde. E aí eu comecei, a partir dali, decidi fazer a bariátrica, porque até então eu não tinha decidido, né? A bariátrica, o doutor pode falar melhor sobre isso, é um caminho e eu vejo as duas coisas, né? Pessoas que acham que só quem está muito mórbido, como você disse, em programas de TV, que a gente vê que realmente tem que fazer, mas tem o contrário também. Tem as pessoas que estão um pouco acima do peso ou acham que vão poder, a partir dali, é milagre, comer tudo o que quiserem, né? Tem esses dois lados, não tem? Tem, isso a gente vê muito claro no consultório do dia a dia. Infelizmente, a cirurgia bariátrica tem um estigma muito grande ainda, que são para aqueles pacientes de 200, 300 quilos, e não é isso. Não é por peso.
mas sim por critérios já definidos, já previamente definidos, né? Então não é só peso, você tem todos os outros critérios a serem seguidos. E o contrário também é verdade. Então aquelas pessoas que têm pouco peso, se não preencher todos os critérios de indicação formal para a cirurgia bariátrica, não pode ir para a cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica não é a resolução do problema de ninguém. A cirurgia bariátrica é um caminho que a pessoa decide tomar para mudança de estilo de vida. E aí, aplicando essa mudança de estilo de vida, ela vai conseguir chegar num peso menor, num peso mais saudável, resolver as comorbidades e ir para o resto da vida. Por que muitas pessoas engordam de novo depois da bariátrica? Depois de um tempo, claro. Sim. A maioria das pessoas ganham muito pouco peso relativamente ao que tinham. Sim. Então isso é um outro mito. Né, todo mundo que faz cirurgia bariátrica volta a ganhar peso e volta no peso que fez a cirurgia. Bom, isso é mito. A porcentagem de ganho é em torno de 10 a 20%. Então isso para a saúde ainda é um ganho muito grande. Porque aquela pessoa tinha 130, 140 e ela chega no peso mínimo de 70, um exemplo, e aí ela ganha 5, 10 quilos e estabiliza em 80. Isso é um ganho absurdo para a saúde, né? E ela entra nas estatísticas como reganho de peso, mas isso tem que ser melhor olhado, né? Agora, uma coisa que, né, isso é bem claro, é o estilo de vida que a pessoa adota. Não, a cirurgia bariátrica é o início, é o começo, é a mudança. E aí, ela praticando essa mudança, praticando o que ela aprendeu no pré-operatório, ela vai manter aquele peso perdido e, consequentemente, a saúde. E é muito importante, né, esse pós-operatório. Luciana, nós vamos para o intervalo agora, na volta a gente pode falar. As vitaminas que têm que ser tomadas, os exames, né, a forma como tem que ser olhado, psicólogo, acompanhamento, enfim, emocional, é um monte de coisa. Fique conosco, você viu que hoje o programa está bem informativo e é muito importante, avisa todo mundo, sintoniza na TV Aparecida, nós vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, tá? Aliás, Luana, falando de desenvolvimento humano, do emocional, como é que a gente tem que cuidar bem disso, né? Principalmente quando a gente vai passar por um procedimento robusto, como é uma cirurgia bariátrica, onde você viu as fotos da Luana do antes e o depois, né? Como as pessoas mudam e muitas vezes até nem se reconhecem, né? Pessoas que foram obesas uma vida toda, quando se veem de uma forma diferente, tem uma percepção de realidade que tem que ser trabalhada também, né? Tem muita gente que acha que a terapia é só para pegar o laudo para fazer a cirurgia. E não é, ela é importante para todo mundo, né? Não só para quem vai fazer uma cirurgia, mas é importante no pré-operatório, no pós-operatório, assim, para sempre, porque tem muita gente que não se reconhece depois que emagrece, então tem uma distorção de imagem. No meu caso foi um pouquinho diferente, eu não me reconhecia na obesidade. Quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a voltar a me reconhecer, falar, não, essa é a Luana, é assim que ela é. Mas muita gente acaba realmente só fazendo terapia para pegar o laudo e aí acaba tendo o emocional totalmente desequilibrado depois da cirurgia porque não sabe lidar com muitas coisas, né? As pessoas, elas fazem a cirurgia esperando realmente um milagre. Tanto que a minha missão hoje em dia é comunicar para as pessoas o quanto que você tem que ter uma responsabilidade e um equilíbrio. A bariátrica, ela não é para te limitar mais do que quando você está limitado na obesidade, mas também não é um oba-oba, né? Tem muita gente, a gente costuma falar muito que no primeiro ano é a fase da lua de mel, então você emagrece de todo jeito, afinal você reduziu uma parte grande do seu estômago e a sua capacidade de se alimentar é menor. Só que as pessoas começam a se ver magras, elas começam a voltar aos velhos hábitos. Então eu tô magra, nossa, então eu posso tomar uma cerveja que eu não vou engordar, né? Eu posso comer algo, eu comi um doce, eu não tive dumping, eu não tive nenhum problema, eu não engordei. Então a terapia é importante para sempre, porque a gente passa por muitas fases também depois da bariátrica, né? Então passa da fase que quer comer bastante, passa da fase que acha que beber não tem problema, que beber álcool não tem problema, ou que emagreceu demais, isso, ou teste. mais reganho. Você começa a testar a cirurgia, sim, né? E é uma vida, né? Eu tô há 6 anos já operada, e aí eu falo assim, poxa, já passei por muitas fases, então tem um dia que a gente não tá bem, e aí tem aquele gatilho de descontar o emocional na comida, e aí como que a gente lida com isso? Tem que estar com a terapia em dia, não tem como. Você, depois de 6 anos, e tudo que eu tô perguntando aqui, gente, eu sou leiga, então não sei se é mito, né? Ou então vocês desmistifiquem o que achar que tem que ser. Tem gente que diz assim, que
logo no começo passa mal, se come algumas coisas que ele é acostumado a comer anteriormente. Tem gente que diz que batia no liquidificador alguns alimentos para poder descer melhor. Depois de 6 anos, você ainda passa mal se você come uma coisa muito pesada, muito forte? Como é isso? Raramente, porque eu fiz a bariátrica para ter uma vida equilibrada e normal, né? Não para, como eu disse, não para limitar mais do que eu era limitada na obesidade. Então hoje eu aprendi a respeitar o meu corpo, eu sei o que me faz mal, são pouquíssimas coisas que me fazem mal, mas tem algumas situações que não é só bariátrico, mas, por exemplo, tem hipoglicemia reativa, tem dumping, tem entalo, né, para o nosso processo digestivo, até mesmo de engolir a comida é um pouco diferente. Então, por exemplo, se eu dou uma colherada muito grande em algo muito seco, a comida pode entalar, mas não é recorrente. Quem tem problemas, esse tipo de problema, o doutor até pode falar se estou correta, mas quem tem muitos problemas depois da bariátrica é bom procurar um médico, porque o normal é ter uma vida normal, Sim, né? Não sim. é ter complicações, ficar passando mal o tempo todo, né? Sim. Bom, a Luana está corretíssima. Na verdade, a gente transforma o estômago, que tem um volume total em torno de 1,5 litro a 2 litros, num reservatório pequenininho, em torno de 20 a 30 ml. Então é uma mudança drástica, né? Então a pessoa tem que ser reeducada, que tem que mastigar muito bem os alimentos, comer devagar, porque esse estômagozinho não vai aceitar a comida na velocidade que uma pessoa que tem todo o estômago aceita, né? E, como a Luana falou, eu tive no começo dumping. Bom, o que é isso? Dumping é uma alteração glicêmica que pode acontecer em alguns pacientes, então que fazem cirurgia bariátrica. Então, quando a pessoa come algo com muito doce, essa glicemia, o açúcar no sangue sobe muito rápido, o organismo dispara mecanismos regulatórios disso e a queda é muito rápida também, e é na queda que a pessoa passa mal. Então isso pode acontecer nos primeiros anos, mas a tendência depois é que o organismo regule isso e aí acaba tendo uma vida normal como tem que ser. E o próprio profissional que fez a bariátrica, ele dá a suplementação depois, as vitaminas, o acompanhamento? Na verdade, a cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia um pouquinho diferente, porque além de todos os contextos médicos, né, de considerar ela como uma cirurgia de grande porte, determinar riscos cirúrgicos, cuidar dos riscos da parte médica, a gente também tem a equipe multidisciplinar envolvida, que é a integrativa, né? Então, tanto no pré-operatório como no pós-operatório, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento psicológico, que é fundamental, o acompanhamento endocrinológico. Então, às vezes, o psiquiatra, por que não? A gente tem que se perguntar, por que não? Às vezes, o psiquiatra, porque eu estou, às vezes, um pouco chateada além da conta, ansiosa além da conta, e isso é importante intervir. Então, esse acompanhamento se faz com essa equipe multidisciplinar. E isso a gente considera que tem que ser para o resto da vida. Tá certo. Doutor Tarek, cirurgião plástico, vamos falar um pouquinho das plásticas agora. O que tem de novidade? Eu vejo assim que muitas pessoas a gente vê pela internet que estão fazendo a lipo HD. Você estava comentando comigo antes de iniciarmos o programa que já tem uma mais moderna ainda. Eu queria que você falasse um pouco do que tem de mais novo e eficiente no seu ramo. Sim, se fala muito em lipoaspiração e cirurgias do contorno corporal, né, de forma geral, que é o grande interesse da maioria das pessoas. Pode ser mais gordinha ou mesmo a magrinha, que tem uma gordurinha localizada, que ela tem interesse muitas vezes tirar flanco, ou um culote, mesmo o paciente magrinho às vezes tem culote. O que já vem há algum tempo é a lipoaspiração de alta definição, que é a lipo HD, que a gente chama, que a gente define o abdômen, para não ficar um abdômen plano. Então a gente faz um efeito de sombra e luzes para dar um aspecto mais harmônico, mais bonito para o abdômen. E agora está vindo o graft, que é a lipo ultra HD que a gente fala, que faz enxerto de gordura nas regiões musculares. Então a gente pega os pecs abdominais, faz enxerto de gordura dentro da musculatura, então você expande, volumiza ela, então dá um aspecto mais atlético. Esse enxerto de gordura é guiado por ultrassom para dar mais segurança, né? O enxerto de gordura a gente pode fazer em diversas regiões do corpo, tanto no peitoral quanto no braço, deltoide, bíceps. Hoje em dia tem uma gama aí de possibilidades em termos e novidades de tecnologia para contorno corporal, retração de pele também. Tem tecnologias hoje em dia excelentes que a gente passa, que é com jato de plasma, que depois que a gente lipa, muitas vezes fica com um pouquinho de flacidez. Então essas tecnologias buscam encurtar esses septos, essas fibras, para a pele aderir na parede do abdômen. Então você também corrige a flacidez
desses pacientes. As pessoas usam essa lipo no sentido de emagrecer, buscando um emagrecimento? As pacientes buscam, mas os médicos não fazem, né? Que a gente sempre orienta que lipoaspiração não é para emagrecer, né? É para melhorar o contorno corporal. Já é alguém que já está numa boa forma, Isso, vamos que dizer, já e quer chega, melhorar o contorno. Principalmente a lipoaspiração de definição. A gente não faz em paciente que não tem um IMC adequado, não esteja com peso bom, não tenha um corpo atlético já, porque aí é um refinamento. Natália, é possível reverter um procedimento estético que não deu muito certo? Um preenchimento, uma toxina botulínica e afins? O preenchimento, sim. Mas a gente sempre fala que o raciocínio não é esse. Então, assim, não é uma coisa que é para chegar numa loja, comprar, não gostei, eu vou lá e vou tirar. Não é. A gente consegue, sim, no caso de uma complicação, por exemplo, a gente tem um antídoto, que é a hialuronidase, que a gente consegue reverter. Ah, fez um procedimento, fez um lábio, ficou muito inestético, o preenchedor foi para fora do lábio, ficou aquele bico de pato, formou bolinha, que a gente fala, né, nódulo, alguma coisa, a gente reverte. Pontual, mas não é uma coisa de comprei, não gostei, vou lá e quero tirar. O raciocínio não é esse em cima de um preenchedor, por exemplo. Por isso que a gente tem que alinhar muito a expectativa do paciente antes dele realizar aquele preenchimento. Porque muitas vezes tem algumas características que o paciente olha no espelho e ele não se reconhece. Então, por exemplo, nariz. Nariz é uma característica muito forte, muito marcante. Lábio também. Apesar de todo mundo querer um lábio mais bonito, mas dependendo se mudar muito o formato de um lábio original, o paciente olha no espelho e ele não se reconhece. E aquilo incomoda demais o paciente. Então, no caso do preenchedor, a gente consegue sim reverter dentro desses critérios, que tem que ser muito alinhado antes de realizar o procedimento. No caso de uma toxina botulínica, aí já é mais difícil. Porque a toxina botulínica, apesar do paciente, né, do leigo, ele vê a pele lisinha, mas ela age lá embaixo, no músculo. Ela faz paralisação muscular. E por isso que a pele que está em cima dá aquele aspecto de esticadinho. Então, assim, quando que a gente quer acelerar um efeito de uma toxina botulínica? Quando pega e paralisa um músculo que a gente não quer. Então, por isso que tem aquele cuidado no pós-procedimento, que a gente fala que não é para baixar a cabeça, fazer atividade física no mesmo dia, não pegar voo no mesmo dia, porque pode haver ali uma migração da toxina botulínica para um músculo que a gente não quer. Então, por exemplo, pegou um músculo ali que abaixo, por exemplo, músculo levantador da pálpebra superior. Aí, às vezes, dá uma lesãozinha que a pálpebra não levanta. Então, a gente quer acelerar aquele efeito, só que com a toxina é mais complicado. Então, a gente faz fisioterapia, faz eletroestimulação, mas não é tão rápido. Muitas vezes fica aquele efeito. Uma complicação que possa dar de uma toxina botulínica, por exemplo, é por algum descuido do próprio paciente ou na hora do procedimento, mesmo um bom profissional pode acontecer de pegar uma coisinha errada? Dos dois, Na verdade, pode ser isso, que o paciente não cumpriu todas as orientações do pós-procedimento e também pode ser antes de injetar. Então, por exemplo, a toxina botulínica, ela vem num frasquinho, né, de vidro. Tem que estar super bem conservado, tem que fazer uma higiene correta, até na hora do profissional que está diluindo aquela toxina botulínica. Então, tem todo um processo de asepsia antes de realizar o procedimento. A mesma coisa na hora que o paciente está no consultório. Então, assim, tem que limpar muito bem aquela pele, porque o paciente chega pra gente, ele está com poluição, ele está com suor, ele está com maquiagem. Apesar da agulha ser muito fininha, mas a gente passando, raspando aquela agulha na pele e injetando, a gente está levando tudo lá para dentro da nossa pele. E aí que pode complicar. Pode inflamar, pode infeccionar, pode formar um granuloma de corpo estranho, por exemplo, e por aí vai. Então, não é tão simples, né, gente? Assim, é muito legal, eu acho que a gente dá graças, né, a termos todas essas... Com certeza. Esses benefícios em mãos que... Tecnologias, né? Outrora não tinha nada disso, então você consegue fazer uma manutenção, uma prevenção, né? Consegue ficar com a sua pele mais bonita, consegue ficar mais bonita. Mas é importante a gente ficar ligado nos cuidados, né? Ter equilíbrio. E aí, Lucas, quando a gente fala na harmonização orofacial, na harmonização que está muito em alta, que todo mundo quer fazer hoje, a gente vê as fotos do antes e o depois dos pacientes, é uma coisa realmente impressionante, né? Como melhora muita gente. Mas você dá um limite quando essa pessoa chega e quer mais do que você acha que é permitido para aquela pessoa? Esteticamente dizendo mesmo. Exatamente. Eu acho que todos nós aqui falamos de um assunto muito importante, que é a comunicação.
Acho que o profissional da área da saúde ele tem que ter uma habilidade muito importante, que é ser um excelente comunicador. Porque do outro lado chega o paciente com diversas vontades, né? De repente volumizar uma região que a própria estética dele não iria ficar muito boa. Então o profissional primeiro, ele tem que saber fazer uma boa interpretação, uma boa análise. Isso falando em visagismo, falando em personalidade da pessoa. Então muitas vezes a gente vê um paciente que ele é um pouco mais tímido, um pouco mais retraído e ele quer fazer um lábio gigante. E a gente sabe que não iria combinar, né, com ele, iria ficar algo que iria destoar muito da estética dele. E se a gente não for um bom comunicador, a gente não consegue transmitir isso para o paciente a ponto dele, calma aí, vamos repensar um pouquinho e vamos ver se realmente é essa estética que eu quero, é isso que vai ser melhor para mim, né? Então, o profissional tem que ter uma excelente interpretação, ser um excelente comunicador, saber passar isso para o paciente, né? E, obviamente, né, realizar às vezes alguns exames, ver um pouquinho a personalidade dele, se é um paciente que quer dar uma empoderada, se quer, de repente, trazer uma estética um pouco mais sutil. Muitas das vezes a gente vê também, por exemplo, um paciente que quer buscar muita força, né? Eu costumo brincar com eles que é o seguinte, se a gente parar para ver um filme de super-herói, muitos dos super-heróis têm a mandíbula bem marcada, né? Tem aquele arquétipo do herói, do empoderamento. Então, às vezes, com algumas palavras que o paciente fala na própria avaliação, a gente já consegue também fazer uma boa indicação. Então, no momento que o profissional consegue reunir todas essas informações, saber ser um excelente comunicador, entender de fato o que vai ficar bom para o paciente, aí sim a gente consegue fazer ali um resultado muito bom. E o que tem de mais moderno hoje, quando a gente fala em harmonização, ou talvez até mais procurado? Você citou os homens, normalmente é a mandíbula, né? É aqui colocar um pouquinho, ficar com o rosto um pouco mais quadrado. Hoje está muito em alta, a gente até estava conversando aqui agora, os bioestimuladores e o ultrassom microfocado, né? Que eles conseguem ter excelentes resultados, mas o que a gente estava conversando aqui que depende também muito do paciente, né? Porque a gente falou anteriormente sobre atividade física, sobre uma boa alimentação. Então não adianta a gente utilizar as melhores tecnologias do mercado, né, que a cada ano, a cada semestre vai sendo desenvolvida, mas só que o paciente pelo lado dele não toma também os cuidados, né? Mas os bioestimuladores e ultrassom está muito em alta e realmente a gente consegue um resultado muito, muito bom. Como é que é na sua clínica, Natália? O que é mais procurado? Você atende homens também? Mulheres e homens? Atendo. Homem, na verdade, vem crescendo cada vez mais, né? Chega um pouquinho de receio, mas no final faz o primeiro procedimento e todo mundo gosta. Eu acredito que a toxina botulínica é a campeã aí para quem faz medicina estética, sempre é a porta de entrada do consultório, o paciente sempre chega procurando a toxina botulínica, mas eu faço muito, vou falar a marca, mas sem conflito de interesse nenhum, eu faço muito ultrassom, que é Ultraformer MPT, com excelente resultado. Porque essa tecnologia, ele é um ultrassom, é onda de ultrassom. Então, o que a gente consegue com ele? A gente consegue tratar flacidez, reposicionamento, lifting não cirúrgico. É claro que temos um limite ali, né, pra gente conseguir levantar um rosto, que isso também tem que ser muito alinhado. Até isso que você falou da internet, porque o paciente chega, assim, querendo muito no consultório, né? Ele chega com a expectativa muito alta, por isso que tem que ser muito bem alinhado o que a gente consegue. Essa foto que a gente vê muitas vezes de um antes e depois muito diferente, né? Geralmente, para a gente conseguir esse resultado, é usado uma quantidade muito grande de ácido hialurônico. Então, isso que a gente vê são 20 seringas de ácido hialurônico e por aí vai. E aí a gente também tem que pensar no risco, né? De fazer tudo isso ao mesmo tempo, que a gente sabe que pode complicar. E quando a gente vê foto de um nariz necrosado, por exemplo, é o quê? Amanda, esse nariz necrosado, até certo ponto, a gente consegue reverter. Em outras vezes, não. O que acontece? Por que causa uma necrose no procedimento? O ácido hialurônico, ele é um gel. E esse gel, depende da região que a gente vai utilizar, para entender, ele pode ser mais leve, então ele pode ser mais mole, ele pode ser mais duro. Por que causa uma necrose? A gente, quando esse ácido hialurônico ele é injetado dentro de um vaso, então obstrui a passagem do vaso, não chega fluxo sanguíneo para outra região. E aí vai dando sinais, que é onde a gente tem que alertar o paciente. O primeiro sinal, muitas vezes, que o paciente vê em casa é a palidez, é a cianose, porque está faltando fluxo sanguíneo naquele local. E ali o paciente acha muitas vezes, não, tá normal, acabei de fazer um procedimento, pode ficar, e demora para procurar. Então é aí que entra a hialuronidase, que a gente consegue reverter o procedimento, mas se demorar demais, essa necrose é o quê? Morte tecidual. Às vezes, se tiver uma região ali, um tecido muito afetado, a gente não consegue reverter. Entendi.
Dr. Tarek, me conte, lá no seu consultório, você atende homens e mulheres. O que é mais procurado por um e por outro? Ainda uns 80% do nosso público ainda é feminino, então elas procuram mais atendimento, né? Geralmente associado a procedimentos corporais. O que a gente faz mais hoje em dia são cirurgias mamárias, prótese de mama ainda é como se fosse o carro-chefe, tanto prótese de mama como redução de mama e mastopexia, que é levantar mama, associado ao não uso de implante mamário, e cirurgias corporais de lipoaspiração e abdominoplastia, que a gente chama, né? E hoje em dia a gente tem falado muito no Mummy Makeover, que é a repaginação da mamãe depois de ter filho. Então, aquela paciente que já teve 1, 2 filhos, não vai querer ter mais filho e quer se cuidar, tá com a autoestima baixa, então ela vai querer tirar o excesso de pele do abdômen, vai querer levantar a mama. Então é uma cirurgia combinada, que a gente fala muitas vezes em cirurgia tripla, que a gente faz mamoplastia com abdominoplastia e lipoaspiração, tudo junto. E complementando aqui a cirurgia, os tratamentos faciais dos colegas, né? A gente antigamente operava mais precocemente as pacientes porque não tinha esse tanto de recursos e cosmetria que tem hoje em dia. Então não tinha ultrassom microfocado, não tinha bioestimulador de colágeno, não tinha toxina botulínica. Então aí o que sobrava fazer? A cirurgia realmente, né? Não tinha muita opção. E hoje em dia a gente vem postergando, trata a qualidade da pele da paciente. Muitas vezes a gente tem uma ótima combinação com os colegas dermato. Pescoço, né? Essa área aqui, pescoço, tem aqui, essas essa papadinha. Platismais, tem o excesso de gordura no mento. E mesmo quando a gente faz os tratamentos cirúrgicos, hoje em dia só a cirurgia em si não dá um resultado tão bom quando a gente deixa de complementar, ainda assim, com os tratamentos cosmiátricos, que nem preenchedor, ultrassom microfocado, ácido hialurônico. Isso tudo veio agregar muito, faz uma combinação excelente. Até o fenol hoje em dia, ele ainda é muito feito, mas ele é feito nesse perfil de paciente. Um paciente que nunca fez nada ao longo da vida, até porque antigamente também não tinha, então uma paciente muito mais velha e tudo mais, que de fato a pele ficou muito flácida, com ruga muito profunda, e aí esse é o perfil do fenol. Hoje a gente tem outras alternativas para a gente não deixar evoluir tanto, não deixar a ruga aprofundar tanto, não deixar uma flacidez tão evidente, e não deixar fazer um procedimento tão agressivo como o fenol. Tem indicação? Tem indicação. Precisa? Precisa. Mas hoje, antes do fenol, a gente tem uma infinidade aí de tratamento para ser realizado. O papo tá muito gostoso, nós vamos fazer um intervalo. Como é bom, né? A gente ficar por dentro das novidades, de tudo que tá acontecendo aí no mercado. Claro, sempre pensando em se cuidar, em ficar melhor, em sermos nossa melhor versão, mas com os alertas necessários aqui, feitos pelos nossos profissionais. Te espero já já. Estamos de volta com o De Papo com a Amanda. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Todo sábado à noite nós estamos juntos aqui com temas reflexivos, com moda, beleza, dicas, cuidados e muitas coisas boas, sempre com profissionais renomados, preparados aqui para passar muita informação para você. Fábio, o doutor é cirurgião do aparelho digestivo e aí entra desde esôfago, intestino, hérnia. Sim. Vai desde o esôfago, que começa aqui, percorre todo o aparelho digestivo e seus órgãos anexos, como o fígado, pâncreas, vesícula, passa pelos defeitos da parede abdominal, como as hérnias, e termina lá no intestino fino, intestino grosso, ampola retal, reto e ânus. Então é extenso. E o que a gente tem que observar? Quais são os cuidados, né? Eu digo assim... A gente primeiro tem que entender que as dores, as complicações, as coisas esquisitas que a gente sente não são normais. E muita gente normaliza, né? Puxa, tô com uma dor constante aqui. Toma um remedinho, deve ser cansaço, deve ser tal. Então, acho que fica essa importância também. A gente fez até um programa falando sobre os cânceres e tal. E o quanto, às vezes, as pessoas se surpreendem porque não mantêm o seu check-up natural, regular. Ou acham que uma dor é natural. Tá doendo por, sei lá, me esforcei muito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aparelho digestivo, onde a gente tem que tomar mais cuidado, que olhar, o que a gente tem que prestar atenção para nos levar rapidamente para o médico se acontecer. Bom, eu costumo dizer em consultório de que nem tudo que dói no abdômen é gastrite e sangue nas fezes não quer dizer necessariamente hemorroidas.
Então, isso é importante, são sinais importantes. Então, eu tenho uma dor abdominal, isso tem que ser investigado. Eu tenho uma indisposição a me alimentar, eu tenho uma intolerância a um tipo específico de alimentação, ou toda vez que eu me alimento, eu tenho a sensação de que o alimento volta até a boca do estômago. Tosse persistente. Tosse persistente são os sinais de doença do refluxo extradigestivos, que a gente chama, né? Então, rouquidão, tosse crônica persistente, às vezes sinusite de repetição, otite de repetição, são sinais de que alguma coisa no aparelho digestivo pode estar acontecendo. E aí que entra a pessoa ligar o alerta, falar, opa, peraí, não posso deixar a banda correr solto, deixa eu procurar um profissional para que investigue, para que me oriente e, porventura, trate o que tiver que ser tratado. Quais são as maiores recorrências no seu consultório? Bom, a doença do refluxo é uma boa causa de consulta, a pedra na vesícula, né? As gastrites e a cirurgia bariátrica, né? A procura pelo tratamento da obesidade. Então, esses são os carros-chefes dentro do aparelho digestivo em consultório médico. Né? E para evitar todas essas complicações, no que depender da gente, né? Quando a gente fala em cuidados, a sua orientação são aquelas que a gente já sabe, das atividades físicas, de uma alimentação mais equilibrada. Sim. Se a gente prestar atenção, todas essas doenças que eu citei, de alguma maneira, ela tem uma relação com o estilo de vida da pessoa. Baseado na alimentação, então às vezes um estilo alimentar errado, ou então um estilo que a pessoa não se exercita, não faz uma prática de atividade física e ganha peso. O peso está relacionado a muita doença do aparelho digestivo, o aumento da incidência do refluxo, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, isso é importantíssimo, né? Isso acontece com quem ganha peso. Até doenças que a gente nem imagina, como a apneia do sono. Então, aquela pessoa que ronca muito e faz pausas respiratórias durante a noite, está relacionado ao ganho de peso. E são doenças muito importantes e estão totalmente relacionadas ao estilo de vida. Sim, sem dúvida. Luana, você fala bastante sobre esse estilo de vida nas suas redes sociais, né? Você desmistifica muita coisa da bariátrica. O que as pessoas mais te perguntam lá? O que você acha que elas mais têm curiosidade em saber sobre você? Sobre mim, eu falo muito assim, né? Às vezes eu posto uma foto treinando, tem pouca curtida. Agora eu posto uma foto de antes e depois, igual apareceu aqui, nossa, milhares de curtidas. Então as pessoas, elas querem ver realmente o resultado e, infelizmente, 90% quer ver o resultado estético, né? Esquece um pouquinho de melhora do sono, melhora da saúde, disposição, menos dores. Então elas acabam querendo ver um pouquinho desse resultado estético mesmo. Tem uma preocupação muito grande com a bariátrica, que é a queda de cabelo. Que a gente passa por um período de queda de cabelo por estar limitado em questão de nutrientes, né, principalmente nos primeiros meses, assim. Então as pessoas me perguntam muito sobre queda de cabelo, o que faz para melhorar, como que acha que só passando um tônico, alguma coisa já melhora. Eu falo, é suplementação, é nutrição. Então, basicamente, tem muita preocupação com estética. Mas a partir do momento que a pessoa vai vivenciando ali a bariátrica e vivendo os benefícios na saúde, o emagrecimento, a autoestima, menos dores, melhora do sono. Então, elas acabam tendo outras dúvidas também. Eles me perguntam sobre tudo, gente. Se a gente for ficar falando a lista, assim, olha, vai desde de cabelo até como é o cocô, sabe? Então, é bem assim mesmo. E quais foram os seus principais desafios nesse pós-operatório, quando você começou a emagrecer muito, desde o reconhecimento mesmo de se olhar no espelho, até a parte prática do dia a dia, né? O que você pode pontuar como principal desafio e como que você superou isso? Eu acho que, na verdade, eu estudei muito. A gente estava conversando bastante aqui no intervalo também, que eu levei 7 meses desde o dia que eu fiz a avaliação bariátrica até realmente operar. Então, eu estudei bastante. Então, eu sabia por todos os desafios que eu ia passar. Na época, a gente falava muito de fístula, né? Hoje em dia, eu acho que a gente nem fala tanto, que o doutor pode explicar melhor, mas eu ficava assim, nossa, então eu já até sei como reagir, o que fazer se, por acaso, acontecer de eu ter fístula. Mas eu fui estudando muito, e hoje eu falo muito para as pessoas que informação
é o sucesso da sua bariátrica. Você precisa ter informação para saber tudo o que pode acontecer, o que é preocupante e o que não é, porque às vezes dá uma dorzinha de cabeça e a pessoa acha que, nossa, né, vai acontecer alguma coisa grave, às vezes não é. Né? Então, eu falo que eu estudei muito e hoje em dia eu passo todas essas informações para as pessoas, para que elas não tenham tanto terrorismo com a bariátrica também, porque tem muita desinformação em relação à bariátrica. Então, em questão de desafio mesmo, assim, eu não me preocupei tanto, né, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, mas essa mudança é uma mudança muito brusca, principalmente no primeiro ano. Então, a gente começa a emagrecer, começa a ficar um pouco desproporcional. Então, você olha no espelho e você não gosta muito do que vê, porque, às vezes, a perna tá fina, mas o braço ainda tá gordinho, sabe? Então, até você estabilizar mesmo, vai 1 ano. Tem o desafio da alimentação também. Então, a gente vai vendo o que faz mal, o que não faz, o que dá um dumping, o que passa mal, ou a forma que você vai engolir um pedaço de alimento que... Às vezes ele pode entalar, né, como eu falei no começo. Então, tem vários desafios que eu falo assim, é tipo um nenezinho reaprendendo a se alimentar. Né? A gente tem que ir devagarzinho, entendendo, por isso que tem a dieta líquida. Você até falou, né, tem pessoas que batem o alimento, porque realmente, depois que a gente faz a cirurgia, a gente passa por um período de dieta líquida. Não tem um padrão de quanto tempo que é. Tem médico que passa 15 dias, o meu foram 40 dias. E hoje eu agradeço, porque realmente eu cicatrizei super bem nesses 40 dias, né? Foi bom para cicatrizar, para não ter problemas mesmo. Mas realmente tem gente que, sei lá, com 15 dias quer comer queijo, quer comer arroz, me perguntam coisas absurdas do tipo, na dieta líquida pode tomar leite condensado, sabe? Então tem muita desinformação mesmo, esse é um desafio também. O Fábio, tem muito mito, né? E quando as pessoas chegam para você, dizem assim, olha, eu quero fazer a bariátrica, mas eu tô com muitas dúvidas. Qual a principal que você poderia pontuar quando elas chegam para você? Qual é a principal dúvida ou o principal medo? Bom, na verdade, todo mundo tem o medo de morrer na cirurgia bariátrica. Essa é uma dúvida, é um medo bem presente. Mas o fato de você começar a trabalhar com o paciente, explicar os benefícios, explicar sobre o grau de invasão atual da cirurgia, porque hoje a cirurgia é feita por videolaparoscopia, então os furinhos, então é um grau de invasão muito menor do que era há alguns anos. Então o fato de você pontuar tudo isso, você passa segurança para o paciente. E, obviamente, a equipe multidisciplinar, cada um vai fazer a sua parte. A nutricionista vai pontuar todas as partes da nutrição, falar que como é importante seguir no pós-operatório todas as fases da alimentação. A psicóloga, a mesma coisa, faz todo um trabalho pré-operatório para saber se esse paciente está realmente disposto a mudar, né, de vida, e faz o acompanhamento pós-operatório. O endócrino ajuda o cirurgião a preparar, a definir riscos, ver se falta alguma coisa em exames de sangue, né, se tem que compensar alguma coisa antes de uma intervenção cirúrgica. Então, o cardiologista, então uma avaliação cardiológica para saber se está tudo bem. Então, tudo isso faz com que o paciente se sinta seguro em ir e fazer o procedimento que vai ser um divisor de águas na vida dele. Né? Não tenha dúvida. Olha, nós estamos chegando no finalzinho do programa e eu vou passar o microfone para cada um de vocês para que cada um faça a consideração final, né, dentro do seu assunto. E lembrando que hoje foi um programa de muitos alertas, né? Falamos aqui de algumas novidades também do mercado, mas de alguns alertas do pré e pós-operatório que são importantes, visto, né, frente a tudo que tem acontecido, que a gente vê por aí. Então, a importância da boa escolha dos profissionais, né, dos exames a serem feitos. Lucas, sua consideração final sobre o assunto. Bom, eu acho que o profissional da área da saúde ele tem que ter uma coisa que muitas das vezes a gente está esquecendo. Amor ao próximo. Saber enxergar que o paciente, a pessoa que está ali do outro lado, ele poderia ser uma pessoa da sua família, poderia ser um amigo, poderia ser uma pessoa próxima, e que a gente precisa ter essa aptidão e esse carinho de saber enxergar que ali essa pessoa tem sonhos, essa pessoa tem vontade, essa pessoa está ali confiando no seu trabalho. Então, fosse deixar uma consideração final aqui, seria amor ao próximo. Acho que muitas vezes os profissionais estão deixando um pouco isso de lado, né? E é um erro. Então, isso é o que faz mais sentido no final para todos nós. Obrigada, viu, Lucas? O contato de cada um deles na tela aí para vocês. Natália, obrigada mais uma vez. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço pela presença. Obrigada, teu contato na tela também. Luana, tudo de bom pra você, viu? Parabéns Obrigada. pela sua história de superação. Muito obrigada. Estou bem feliz de estar com bastante profissionais aqui também que ajudam as pessoas a terem mais autoestima, mais qualidade de vida, né? A bariátrica, inclusive, ela é uma ferramenta para isso. As pessoas têm que entender que a bariátrica não é um milagre e não é para todo mundo. Então, você tem que ter muito preparo, saber todos os desafios e vitórias que você vai enfrentar também posteriormente. Então, é realmente uma chavinha ali, uma mudança para uma nova vida, desde que você tenha disciplina, responsabilidade e entenda que é uma carta na manga para você perder uma grande quantidade de peso, mas que todo o mérito é seu. Muita gente fala que bariátrica é fácil, né? Bariátrica, emagrecer com a bariátrica realmente é mais fácil, porque senão ninguém faria. Mas manter a bariátrica com responsabilidade e disciplina é a parte mais difícil. Sem dúvida, Fábio. Eu que agradeço, obrigado. Eu agradeço ao programa aí, espetacular, que tragam temas assim de conscientização, porque a gente fala que o paciente tem que ter a conscientização, tem que procurar bons profissionais, mas às vezes falta, né, a discussão. E o que a gente está fazendo aqui hoje ajuda muito aos pacientes a, peraí, não é bem assim, eu não posso procurar apenas por estética, eu tenho que pensar numa mudança de vida, eu tenho que procurar boas equipes, bons profissionais para fazer a coisa certa. Parabéns. Não tenha dúvida, sempre com indicação, né? Conhecendo, olhando um pouco a história do profissional que você está se envolvendo, sabendo se ele é apto para atuar na área que você deseja. Então, é muito importante, né? Que fique esse alerta aí para você. Obrigada mais uma vez a cada um de vocês. Uma ótima semana para você que passou um pouco do seu sábado comigo. Semana que vem tem mais, lógico. Um beijo.